Bom, então tá aí. Vamos começando, né? Deixa eu só admitir aqui. Ok, então beleza, não havendo dúvidas, a gente segue, né, com a breve revisão, né, sobre a política nacional do meio ambiente vinculada aos recursos, né, que a gente chama de resíduos sólidos, tá? Então a lei 12.305 de 2 de agosto, né, de 2010 trouxe para nós a política nacional dos resíduos sólidos, do lixo, né, que a gente chama popularmente aí de lixo, tá certo? Bom, então aí nós temos um problema para ser equacionado e esse problema, inclusive, poderia ser uma grande solução, né? Porque a partir dos resíduos, a partir do lixo, nós podemos obter, né, uma quantidade enorme de materiais, matérias-primas, né, que ao invés de serem descartadas, podem servir para a produção de novos produtos, e além do que, nós podemos também produzir energia, tá? Então é possível obter, por exemplo, o gás metano a partir do lixo, tá? Então lá no aterro sanitário, por exemplo, eu posso extrair, por exemplo, o gás metano para gerar energia elétrica, tá? Então aí eu estou economizando o meio ambiente e além do que eu gero uma outra economia, né? Então, está falando tanto em economia agora, então a questão da preocupação econômica, da preocupação com a reabertura dos estabelecimentos que ficaram aí mais de 60 dias parados, né? Mais de 2 meses parados. Alguns estabelecimentos, inclusive, não podem ainda abrir, né? Então, assim, vocês estão acompanhando aí o caso de São Paulo, tá? Mas veja, essa economia se baseia, não é, num fluxo de mercadorias, de serviços, né, de prestação de serviços, enfim, é um modelo que, pelo menos em grande parte dele, é insustentável, porque nós chegamos num ponto de altíssima extração de recursos da natureza, altíssimo processamento desses recursos, inclusive com gastos exorbitantes de energia, e o descarte de materiais que até nem poderiam, não deveriam ser descartados, tá? Então, a sociedade que nós vivemos nos leva a isso, tá? Então, óbvio, né? Você tem aí a necessidade, no caso do Brasil, de uma política nacional que tem aí, vai completar agora, né? Em agosto, 10 anos, primeira década, e nós ainda estamos patinando nesse sentido, né? Quer dizer, nós poderíamos ter feito muito mais. E aí, por exemplo, nós estamos aí com um desemprego crescente. É um setor que pode, né, Brasil afora, imagina, nós temos 5.565 municípios do Brasil. Tá? Imagina a aplicação da política nacional dos resíduos sólidos, certo? Que pode gerar emprego, né? Pode melhorar as condições de empregabilidade no Brasil, né? Com melhores condições não só de trabalho, mas também de renda. Tá? Então, essa lei, a Lei 12.305, de 2 de agosto de 2010, não é uma lei simplesmente que visa dar novas destinações aos resíduos sólidos. Tá? É uma lei que traz também uma perspectiva de melhoria socioambiental, né? Se você pega a lei, no seu artigo 1º, né, capítulo 1º ali, ele fala sobre o objeto e o campo de aplicação dessa lei. Né? No artigo 1º fala que esta lei ela institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos, dispondo, por exemplo, sobre os seus princípios, objetivos, instrumentos, bem como as diretrizes relativas à gestão integrada e ao gerenciamento de resíduos sólidos, né? Incluindo aqueles resíduos que sejam, por exemplo, perigosos, né? Também inclui, né, questões ligadas às responsabilidades dos geradores, gerador dos resíduos e do poder público, né? E também estabelece aí instrumentos econômicos que sejam efetivamente aplicáveis, tá? A lei 12.305, então é uma lei que, para
parece não muito, né, interessante, mas do ponto de vista das questões ambientais e do ponto de vista econômico, ela é simplesmente extraordinária, tá? E aí é um detalhe importante, né? Já está regulamentada, ela foi regulamentada pelo decreto 7404, né, ou 7.404 de 2010 mesmo, tá? E nós ainda temos, né, questões de resoluções do CONAMA que promovem também algumas disposições, tá? Como, por exemplo, deixa eu lembrar, a resolução CONAMA, depois vocês conferem no slide, tem lá no slide, tá? Salvo o melhor juízo, 313, tá? Salvo o melhor juízo, 313, tá? Então, óbvio, todos devem observar essa lei, sobretudo aqueles responsáveis, né, direto ou indiretamente pela geração dos resíduos, seja ela pessoa física ou pessoa jurídica, né, seja de direito público ou de direito privado, né, e óbvio, né, aqueles que exercem efetivamente, né, a gestão integrada ou gerenciamento dos resíduos, né, no âmbito das prefeituras das cidades aí, né, Brasil afora, tá? Então, óbvio que você tem aí esse cenário, né? Tem uma série de princípios que acabam até se confundindo com a perspectiva de objetivos, né? Objetivo e princípio, né? Então, eu teria lá, por exemplo, a não geração, né, dos resíduos, ou a redução, a reutilização, a reciclagem, o tratamento desses resíduos e, obviamente, uma disposição final ambientalmente adequada, conforme, inclusive, dispõe a própria lei lá no seu artigo 7º, né, um inciso 2º, tá? No artigo 9º, né, fala sobre a questão da gestão e gerenciamento dos resíduos sólidos, tá? Então, óbvio, deve ser observada com algumas prioridades, né? Que essas que eu citei agora também, né? A prioridade, por exemplo, de não geração, de redução, de reutilização, reciclagem, tratamento de resíduos sólidos, né? E essa disposição, né, ambientalmente correta, tá? Trouxe uma série de conceitos, vamos destacar alguns, né? Uma série eu coloquei para você lá no slide alguns, tá? E aí hoje começou uma revisão, né, rápida, tá? Vamos destacar primeiro o que seria essa destinação final ambientalmente adequada, que seria efetivamente a destinação de resíduos que inclui a reutilização, a reciclagem, a compostagem, a recuperação e o aproveitamento energético ou outras destinações admitidas pelos órgãos competentes. Tá? Então, a destinação final ambientalmente correta envolve, então, a reutilização. Então, é possível nós reutilizarmos uma série de elementos, de materiais, né? Reciclagem que depende de coleta seletiva, né? Reciclagem depende de coleta seletiva. A compostagem, que seria a produção de um composto orgânico a partir dos resíduos orgânicos. Esses resíduos orgânicos, né, que hoje, né, trazem tantos transtornos, eles podem se transformar em adubo. Eu falo transtorno porque também liberam o CH4, o gás metano, que é considerado um gás de efeito estufa, né? Um gás de efeito estufa altamente poluente, portanto, tá certo? Recuperação e aproveitamento energético. Então, a partir desse gás metano, eu posso, por exemplo, produzir aí energia, tá? Então, essa seria a destinação final ambientalmente adequada. Essa destinação final ambientalmente adequada, é importante pensar que existe uma disposição final ambientalmente adequada, que é a distribuição ordenada de rejeitos em aterro, tá? Então, aquilo que sobra. Então, uma coisa é a destinação, cuidado com isso, tá? Tem destinação, eu vou destinar para algum fim econômico. Desculpa, eu vou destinar para algum fim econômico. Por meio da reciclagem, por meio
né, de várias alternativas que me permitam um aproveitamento adequado, inclusive com o gás metano. A disposição final é pegar o rejeito é o que não vai servir para absolutamente nada, e dispor lá no aterro, tá? E aí tem uma série de normas, inclusive de saúde pública, tá? Depois você dá uma olhadinha lá, né, no artigo 3º da lei, tá? E eu coloquei essas definições também no slide da aula passada, tá? Os geradores de resíduos são pessoas físicas ou jurídicas, de direito público ou privado, que geram resíduos sólidos por meio de suas atividades, tá? Incluindo aí o consumo, beleza? Outra coisa importante para nós, né, lá no artigo 3º, tá? É o gerenciamento, né, de resíduos sólidos, tá? Que é o conjunto de ações exercidas direto ou indiretamente nas etapas de coleta, transporte, transbordo, tratamento e destinação final ambientalmente adequada, tá? Desses rejeitos, de acordo com o plano, né? O município tem que ter um plano de gestão integrada, né? E esse plano, né, também pode ser o plano de gerenciamento de resíduos, que são exigidos pela lei, tá? Então, nesse caso aí tem que obedecer esse quadro. Então, existe aí o gerenciamento de resíduos, e existe a gestão integrada de resíduos, que é o conjunto de ações voltadas para a busca de soluções para esses resíduos sólidos, né, de forma, obviamente, a considerar a dimensão política, econômica, ambiental, cultural e social, né, com controle social, sob a premissa de promover-se um desenvolvimento sustentável, tá? Então, isso é importante. Eu falei de dois conceitos extremamente importantes dessa lei, que é o caso da logística reversa e a responsabilidade compartilhada, tá? A logística reversa é um instrumento, né, de desenvolvimento econômico e social, tá certo? Caracterizado por um conjunto de ações, né, procedimentos, meios destinados a viabilizar a coleta e a restituição desses resíduos. A empresa tem um papel importante, né, para recolher esse material aí, né, todos os materiais que poderiam ter alguma forma de aproveitamento também, tá? Então ele seria reaproveitado no ciclo produtivo, tá? Juntamente com outros, ou outra destinação, tá? Lembrando que a disposição é o finalzinho ali da linha para os rejeitos, e nesse caso nós estamos falando de destinação, tá? Para nós, eu acho que é importante também, para nós consumidores, né, eu acho que é fundamental a gente começar a pensar que temos que mudar alguns padrões, né, sobretudo o padrão de consumo nosso, tá? E a lei traz um padrão sustentável de produção e de consumo, né? Não é só de consumo, ela fala de produção e consumo, né? A produção de bens, de serviços, produção e consumo de bens e serviços, de forma a atender às necessidades das atuais gerações e permitir melhores condições de vida, tá certo? Sem comprometer a qualidade ambiental e o atendimento às futuras gerações, tá? E aí é uma preocupação muito grande, porque pelo andar da carruagem, nós não estamos efetivamente conseguindo aí promover esse desenvolvimento efetivamente sustentável, tá? Então, o padrão sustentável de produção e consumo é algo que nós almejamos, tá? Lembrando que existe também o mecanismo da reciclagem, né? Que para isso eu preciso fazer uma coleta seletiva, tá? E essa reciclagem é um processo de transformação dos resíduos sólidos, né, que envolve a alteração das suas características, propriedades físicas, físico-químicas, biológicas, né? Para quê? Para transformar em insumo ou um produto novo para o abastecimento aí do mercado. Então é possível fazer isso, né? São questões plenamente viáveis. É bom você marcar também o que seria o rejeito. O rejeito é o fim da linha de um produto, né? São resíduos sólidos que, depois de esgotadas absolutamente todas as possibilidades de tratamento e recuperação por vários processos tecnológicos disponíveis e economicamente viáveis, né? Ele não apresenta mais possibilidade para eu
ter algum tipo de aproveitamento. Aí a alternativa para o rejeito é a disposição, né, ambientalmente adequada, tá? Já por outro lado, se você tem um rejeito que não serve para nada, quando eu falo em resíduo sólido, né? Nós estamos falando em material, em substância, objeto, ou qualquer bem que seja descartado, né? Porque alguém achou que aquilo ali não serve mais, tá? Dentro da sociedade e vai jogar fora, tá? E aí essa destinação final desse produto aí é que vai depender, né? Porque se a gente vai aproveitar ou não, se ele vai para reciclagem ou não, tá? Então é importante que você dê uma olhada também no conceito de resíduos, que aí são esses bens que nós descartamos para uma destinação ambientalmente correta, adequada, tá certo? E obviamente ele poderia gerar, né, ou energia ou novos materiais, tá? Bom, e por último, responsabilidade e reutilização aqui, né? Já tá bom, né? A responsabilidade compartilhada, que eu falei aqui, é muito importante, assim como a nossa logística reversa, né? Extremamente importantes, tá? Responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos, tá? Então, nesse caso aí, eu tenho conjunto de atribuições, é um conjunto de responsabilidades, né? Tanto de caráter individualizado, quanto aquela que envolve, né, toda a cadeia de fabricante, importador, distribuidor, comerciante, consumidor, os titulares dos serviços públicos que envolvem a limpeza urbana, né? E as empresas que manejam aí os resíduos sólidos, pode ter mais de uma, tá? Cujo objetivo central da responsabilidade é diminuir, reduzir, né, os resíduos sólidos, os rejeitos gerados, tá? E aí, obviamente, tentando produzir impactos que sejam positivos, portanto, diminuir os impactos negativos, né, sobre a população, sobre a comunidade, tá? Então, isso é muito importante, essa responsabilidade aí compartilhada de todos nós, entes públicos, empresas dos mais diversos tipos, né, sejam elas de comércio, de indústria ou de serviços, e, óbvio, né, nós consumidores, tá? E, por fim, a reutilização, que é um processo de aproveitamento de resíduos sólidos sem sua transformação, tá? Eu não vou transformar, eu vou reaproveitar como está, tá certo? Então existem aí várias alternativas do mercado, lembrando, né, que se você der uma navegada por aí, né, nos sites da internet aí, você vai encontrar muita coisa interessante sendo produzida, tá certo? Tudo bem? Então é importante pensar nisso. Nós temos aí a lei de saneamento básico, eu citei ela, eu acho que é importante, porque lá na lei faz referência que o serviço público de limpeza e de manejo de resíduos, né, é disciplinado lá pela lei 11.445, né? E lá no artigo 7º da lei, nós colocamos, tem lá no seu material, artigo 7º, tá? Para efeitos da lei 11.445, que é uma lei que traz diretrizes para o saneamento básico, tá? O serviço público de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos é composto por atividades que envolvem, por exemplo, a coleta, transbordo, transporte de resíduos, né? E também todo um conjunto de triagens, né, para separar esse material para o processo de reciclagem, tá? E existe também a varrição, a capina e a poda de árvores, também isso entra no serviço de saneamento básico, né? Então, tem até pessoa que sai aí limpando a rua, né, na porta da sua casa, mas em tese não precisaria, porque nós temos um serviço público para isso, tá? Mas, óbvio, não é demais, né? Fazer uma limpeza aí na porta de casa, tá? Então a lei traz mais conceitos importantes também, acho que é importante pensar nisso, mas vamos lá, ó. Lá na Política Nacional dos Resíduos Sólidos, tá? Nós temos os objetivos, né? Sempre aparece uma questãozinha falando do objetivo da política nacional, né? Nesse caso dos resíduos sólidos, tá bom? Então, lógico,
né, um dos objetivos da política nacional, porque isso é saneamento básico, tá? É a proteção da saúde pública e da qualidade ambiental, tá? Uma das preocupações é a proteção, né, da saúde pública e da qualidade ambiental, perfeito? Isso é um objetivo importante, tá? Então, se aparecer lá uma questão aberta para você resolver, né, é importante pensar nessa possibilidade de cair aí, né, questões ligadas ao objetivo de cada uma dessas leis, tá? A não geração, redução, reutilização, reciclagem, tratamento de resíduos sólidos, bem como a disposição final ambientalmente adequada de rejeitos, tá? Isso também, ó, não gerar, né, excessos, não gerar não tem jeito, mas não gerar excessos, reduzir, reutilizar, reciclar e tratar os resíduos sólidos, bem como dar destinação ambientalmente adequada. Desculpe, disposição, né? Porque a destinação a gente já falou, tá? Estímulo, obviamente, a adoção de padrões sustentáveis de produção e consumo, que é o que está na lei, né? Adotando, inclusive, né, situações vinculadas a desenvolvimento, né, tecnológico, para que eu tenha a produção de fontes tecnológicas que sejam mais limpas, tá? Para minimizar os impactos ambientais, tá? Então, isso é importante pensar nesse quadro, tá? Que você tem objetivos gerais aí, tá certo? Então, esses são objetivos que nós devemos trabalhar com eles, tá certo? É importante pensar também que, além desse quadro, né, você tem aí situações importantes, né, que envolvem, por exemplo, a gestão integrada desses resíduos, né? Nós temos aí a articulação entre diferentes esferas do setor público para garantir uma cooperação técnica e financeira para a gestão, capacitação técnica na área de resíduos, que é uma excelente área de trabalho, né? Eu sempre achei que a área de resíduos seria uma excelente área de trabalho aí, né? O pessoal que, né, precisa de trabalho em todos os níveis, né? Seja o altamente qualificado ou apenas qualificado, né? Os engenheiros, os advogados, né? Até chegar aí na base, né? Com os catadores que agora podem se organizar em cooperativas, em estruturas mais sólidas que lhes permitam mais dignidade e renda, tá? Então é importante pensar nisso, tá? Então há efetivamente também uma regularidade, continuidade e funcionalidade, né, dos serviços prestados, né, de limpeza urbana. Imagina se o caminhão do lixo não passa, né, uma semana, se ele não passar uma semana, tá? Então ele passa aí 3 vezes por semana e se ele deixar de passar essas 3 vezes na semana, nós vamos ter um caos já, tá? Então é um setor que, se fizer greve, nós estamos, né, realmente muito, né, embaraçados, tá? Porque você tem essa necessidade, tá? Uma prioridade também para, né, ações, né, que se estabeleçam como garantias de que o poder público vai ter também uma prática, né, no seu cotidiano, né, na aquisição de produtos e tudo mais, tá? Então você tem esse cenário aí, tá? Há uma necessidade também de integrar aí os catadores de materiais, né, promovendo aí essa implementação de um quadro de trabalho mais efetivo dos catadores, dando-lhes mais dignidade, tá? Envolvendo eles realmente nesse trabalho e capacitando. As prefeituras podem capacitar esses catadores, inclusive, para que eles possam fazer um trabalho, né, tão digno e já eficiente, né? É óbvio que também é objetivo da lei estimular a implementação da avaliação de ciclo de vida dos produtos, porque conhecendo melhor o ciclo de vida dos produtos, nós podemos aproveitá-los melhor, tá certo? Incentivar a gestão ambiental e a rotulagem, inclusive, dos produtos, né? Se você tem pessoas conscientes no mercado e tem produtos que são rotulados como ambientalmente corretos ou porque são resultados de reciclagem e tudo mais, é lógico, né, que nós teríamos mais e mais consumidores aderindo a essa política da compra do reciclado, tá? Então isso é muito importante, e com regras, né, técnicas para isso,
Tá? Então, esses são objetivos. Agora, instrumentos também sempre eu peço, né? Porque são elementos importantes para nós. E entre os instrumentos você pode destacar os planos dos resíduos sólidos, os inventários, né, estabelecidos aí para garantir, né, esse sistema declaratório de informações, né? A questão vinculada a coleta seletiva é um instrumento, né? O sistema de logística reversa é outro, né? Então, assim, responsabilidade compartilhada, né? São conceitos importantes e que também são instrumentos, né? Incentivo à criação e ao desenvolvimento de cooperativa, isso é um instrumento que eu falei agora mesmo, né? Sobre os catadores, tá? Que você melhora a dignidade deles, melhora o salário, né? Facilita o trabalho, dá agilidade no processo de tanto de coleta quanto de destinação, tá certo? Então, estimular o desenvolvimento, né, criação e desenvolvimento de cooperativas, tá? Estabelecer monitoramento, fiscalização ambiental, sanitária e agropecuária também é uma forma de você trabalhar aí um instrumento adequado para viabilizar a política nacional de resíduos sólidos, tá? Cooperação técnica, financeira também, né, envolvendo o setor público e privado, né, no que se refere à pesquisa e tudo mais, são, digamos, instrumentos extremamente importantes. A pesquisa é um instrumento, né, pesquisa científica e tecnológica. A competência aí, não só competência, né, eu acho que deveria ser um imperativo até, a questão da educação ambiental, né? Então, assim, que as prefeituras se envolvessem nesse quadro de uma educação ambiental voltada para resíduos, tá? Isso era até uma possibilidade de você ter lá né, na Secretaria do Meio Ambiente ou em outra secretaria um trabalho permanente de conscientização ambiental acerca dessas questões envolvendo os resíduos, tá? Então, os incentivos, né, também, incentivo fiscal, financeiro e tudo mais, estabelecer um fundo, né, do meio ambiente para ter verba para esses investimentos e assim por diante, tá? Entre outras maneiras de entender esse quadro aí, tá? Então, você tem aí uma série de elementos extremamente importantes, aí é bom dar uma lida na lei também, né? Não ficar só com a minha fala, tá? É importante pensar nisso, tá? Então, lembrando sempre que os resíduos, né, constituem aí um grande problema para nós, mas ao mesmo tempo também é uma possibilidade de solução, tá? Então, esse é um quadro importante que nós temos aí. Eu trouxe algumas questões resolvidas para a gente comentar rapidinho aí, só para você começar a sintonizar esse assunto, tá? E logo a gente já entra em responsabilidade ambiental. Agora, então, ó, a revisãozinha acabou, eu vou passar para a matéria de hoje, mas antes disso, eu vou comentar com você rapidinho, né? Só a título de comentário mesmo, né? Deixa eu só compartilhar aqui com você as questões resolvidas, tá? Porque aí depois você pode trabalhar essas questões aí na lista. Deixa eu só um minutinho que eu já carrego esse. Já agora deu certo. Vai aparecer para você em instantes a tela da aula de hoje. Beleza. Deixa eu colocar aqui em tela cheia. Tranquilos, né? Beleza, tá? Então, vamos lá. Nesse caso aí, eu coloquei algumas questões sobre esse tema que eu acabei de falar, né? A gente comenta rapidinho, já trouxe ela como resolvida, tá? Até para que você depois possa resolver com calma aí, né? Na sua
a sua resolução, tá? Eu vou mandar para você essas questões aí, tá? Depois, beleza? Hoje ainda eu já mando por meio da Ingrid, tá bom? Então tá aí, ó. A Lei 12.305 estabelece uma classificação dos resíduos quanto à sua periculosidade, tá? E lá na lei, deixa eu ver aqui, não tem, eu acho que é aquele marcador, né? Você tem uma divisão entre materiais perigosos e não perigosos, tá? Então, aí já está expresso lá na letra A, tá? Eu coloquei já resolvido até para você ter um primeiro contato, depois você vai pegar essas listas, não necessariamente serão igual a essa mesma sequência, tá? Eu vou montar uma outra lista que tenha essas questões também, tá? E, de repente, outra coisa importante, viu, gente? Fique atento a essas listas, porque pode ser... Lá no AVA também tem algumas, tá? Lá no AVA também tem algumas questões. De repente, são questões que aparecem no dia da prova, tá? Então, é importante que você dê uma olhadinha nessas questões aí, tá? Então, essa primeira questão, né, a lei divide em materiais, né, resíduos perigosos e não perigosos, tá certo? Então, é importante você ter essa ciência. A questão número 2, né? A Lei 12.305, de 2 de agosto de 2010, que instituiu para nós a Política Nacional dos Resíduos Sólidos, que alterou a Lei 9.605, né, que é a Lei de Crimes Ambientais, né? Então, sobre essa lei, assinale a alternativa que não apresenta um objetivo da Política Nacional de Resíduos Sólidos que descreve a lei. Está aí, né? Eu acabei de colocar para você os objetivos, né, que nós vimos agora mesmo ali na nossa revisão, comentei com você, está escrito lá no seu material, tá? Quando a gente fala da eliminação da periculosidade de resíduos perigosos, eu tenho que dar uma destinação adequada, não necessariamente conseguir eliminar essa periculosidade, tá? Então, não é o objetivo da lei isso, certo? Então, a adoção de padrões sustentáveis de produção, de consumo e bens e serviços é um objetivo. A adoção, desenvolvimento e aprimoramento de tecnologias limpas como forma de minimizar impactos ambientais é um objetivo. Incentivar a indústria da reciclagem também é um objetivo, mas eliminar a periculosidade dos resíduos não está elencado como objetivo, tá? E aí, o que acontece? Por que eu trouxe aí para você questões resolvidas para a gente comentar? Para você visualizar que eu posso extrair, por exemplo, lá da letra da lei, as alternativas, como está aí no caso, tá? Tudo bem? Então, vamos lá. Aí tem uma outra coisa aqui, questão 3, ó, ainda sobre essa lei, ó. Opa, passou demais. A atual Política Nacional dos Resíduos Sólidos, instituídas pela Lei nº 12.305, de 2010, dispõe diversos princípios, exceto, tá, gestão integrada de resíduo não é princípio, ela é instrumento, né? Para que você tenha a efetividade da lei. Mas o que é instrumento são os instrumentos, por exemplo, que nós temos de princípios gerais, né? Então, princípios gerais como prevenção e precaução são princípios gerais, poluidor pagador, protetor recebedor, né? Usuário pagador, que não está aí, mas também razoabilidade, são princípios, tá? Gestão integrada é ação, é prática, tá? Então, letra B, certo? Na questão número seguinte aqui, questão 4, ó. De acordo com o Ministério do Meio Ambiente, a gestão integrada de resíduos sólidos pode ser entendida como a maneira de conceber, implementar e administrar sistemas de manejo de resíduos sólidos urbanos, considerando uma ampla participação dos setores da sociedade, tendo como perspectiva de desenvolvimento sustentável, né? Baseada em princípios que possibilitem a elaboração e implementação, garantindo um desenvolvimento sustentável ao sistema. Na gestão, são instrumentos eficientes, exceto as técnicas, né, de proximidade a fim de limitar os transportes de resíduos. Não existe isso lá. Tá? Você colocar, existem como mecanismos, por exemplo, ele está falando de instrumento, existem como estratégias de planos de ação das prefeituras, muitas vezes, né? Então, quando você coloca proximidade, técnica de proximidade inclusive aqui em Uberlândia já se estudou fazer isso uma vez, né? De fazer a coleta dos materiais e ter um lugar mais próximo para fazer a disposição desses resíduos,
para que nós tivéssemos economia de combustível, uma série de alternativas, porque são caminhões movidos a diesel, fazendo o recolhimento desse lixo, né? Então, assim, você tem uma quantidade enorme, por exemplo, no planeta fora. Imagina quantos lugares do planeta recolhem os seus resíduos nas portas das casas por meio de caminhões que, obviamente, são movidos a diesel, tá? Então, assim, aí você tem isso é uma estratégia, não é um instrumento eficiente, é uma técnica que a prefeitura, no seu plano de gestão, pode implementar, tá? Então, muito cuidado com isso. O restante está correto, eliminação, né, por exemplo, né, que envolve a questão da destinação e da disposição, né? A disposição, lembra que é o rejeito, a destinação é o que eu vou dar um destino, né, viável e economicamente viável para ele, né? Então, aí na eliminação, aterro sanitário, como depósito de material não reaproveitado, que seriam os rejeitos e não reciclável, ou incineração com recuperação de energia. Na letra C, ele fala de tratamento, como tratamento biológico para produtos orgânicos, né? Que existe muito isso, né? Que você usa um produto para tornar inerte determinado produto que pode trazer danos aí à água, por exemplo. Você pega lá compostos organoclorados, né? Ou fosforados que podem contribuir para a geração de algas quando ele vai para a água, tá? Então tem que eliminar isso, né, com produto químico, né? Valorização de frações recicláveis contidas em resíduos, né? Então isso é importante também. Reciclagem, tem muitos produtos, você pega o Tetra Pak, que muitas vezes é inviável a sua reciclagem, por quê? Porque eu tenho ali plástico, tem metal e tem papel. Então, e elementos químicos das tintas, por exemplo. Então, é complicado, tá? Bom, com relação à incineração, eu trouxe uma aqui, ó. A incineração é um processo de redução acentuada do peso, né, da massa, na verdade, né, de até 70% e do volume, né, de até 90% dos resíduos sólidos através da combustão controlada com monitoramento permanente, visando a disposição final. Nós falamos sobre isso na aula semana passada. Remanescente, normalmente em aterro. A incineração é polêmica em qualquer lugar do planeta. Considerando a incineração, é vantagem do processo, vantagem. A geração contínua de resíduos que podem ser aproveitadas, né? Não, mas pode ser aproveitado, para que eu vou queimar? As logísticas do método e a possibilidade de geração de energia, ainda que seus custos sejam altos. Quer dizer, então eu posso produzir energia a partir daí também, né? Que esse material que está sendo incinerado, ele pode estar gerando energia. Eu posso queimar ele num forno que alimenta uma caldeira para geração de energia elétrica, por exemplo, tá? Então, é importante pensar nessa vantagem na letra B. Gasta mal insumos de energia, porém produz redução Tá, não, mas não gasta mal os insumos de energia, porque eu posso até gerar energia, né? Mas é polêmico, sim, porque gera poluição e tudo mais, tá? Emprego de muito capital e pouca mão de obra. Então, a grande vantagem é essa logística, porque eu não tenho necessariamente muita mão de obra, eu posso até ter um custo elevado às vezes, né? Então, letra B mesmo aí, tá? Nesse caso, a questão 6, entende-se por material substância, objeto ou bem descartado, resultante de atividades humanas em sociedade, a cuja destinação final se propõe proceder ou se está obrigado a proceder nos estados sólido e semissólido, bem como gases contidos em recipientes e líquidos, cujas particularidades tornem inviável o seu lançamento na rede pública de esgoto ou em corpos d'água, ou exijam para isso soluções que sejam técnicas ou economicamente inviáveis em face da melhor tecnologia disponível, tá? Então, nesse caso aí, de acordo com os conceitos trazidos pela lei, tá vendo? Eu falei para você, ó, dá uma olhadinha nos conceitos, porque a gente pode falar sobre isso aí na prova, né? Então, aí um exemplo como que isso poderia vir, né, que trata da Política Nacional de Resíduos Sólidos, qual conceito está descrito aí, né? Na verdade, ele tá dando o conceito, né, de resíduos sólidos, só isso, tá? Então dá uma olhadinha lá naqueles conceitos, beleza? Na questão 7, de acordo com a Política Nacional de Resíduos Sólidos, que é a lei federal que você já decorou aí o número, né, 12.305 de 2010, são obrigados a estruturar e implementar sistemas de logística reversa de forma independente do serviço público de limpeza urbana e de manejo dos resíduos sólidos, os fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes que eu havia comentado com você. Quando eu falei de logística reversa na semana passada, eu comentei sobre isso com você, sobre a questão dos recipientes de agrotóxicos,
tá? Sobre recipientes de agrotóxicos, né? Que está lá na letra E, ó. O agrotóxico, então, ele tem que devolver, ele é controlado, tem um selo de controle, então tem que devolver isso, né? Esse recipiente, tá? Seus resíduos, embalagens, pilhas, baterias, né? Então, esse é um conjunto, ó. Pilha e bateria você já sabia, eu comentei também que tem lá em alguns mercados. Óleo lubrificante também, você pode olhar lá quando você vai trocar o óleo, né? Que tem até tem alguns postos que tem até a resolução do CONAMA escrito lá, tá? Lâmpadas fluorescentes, né, que é bom você levar aí de vapor de sódio, mercúrio e assim por diante. Esse material tem que ser devolvido aí por força da logística reversa, tá? Tudo bem? Então, vamos lá, questão 8. Então, letra I aí. Política Nacional de Resíduos Sólidos tem alcance para além do âmbito ambiental, abrangendo também o social, o cultural, o econômico, o tecnológico e de saúde pública. O resíduo deve ser visto como um bem capaz de gerar trabalho e renda, né? Já falei isso várias vezes, e de promover a cidadania segundo o princípio da visão sistêmica, o qual impõe às pessoas físicas, jurídicas, públicas ou privadas, geradoras de resíduo sólido, o respeito e a observância dos valores sociais e da dignidade humana, tá? Esse é o Conselho Nacional do Ministério Público aí de 2014, né? Acerca dessa lei da Política Nacional dos Resíduos Sólidos, né, e do Decreto 7404 de 2010 também, né, VOF aí, ó. Dentre os objetivos da Política Nacional de Resíduos Sólidos está prevista a articulação entre diferentes esferas do poder público e dessas com o setor empresarial com vistas à cooperação técnica e financeira para a gestão integrada de resíduos, verdadeiríssimo, né? Verdadeiríssimo, né? Para que sejam cumpridos os objetivos previstos na Política Nacional dos Resíduos Sólidos, o município deve integrar os catadores efetivamente na gestão compartilhada, sendo indispensável a licitação para a contratação de cooperativas ou associações de catadores de materiais recicláveis e reutilizáveis em todo o processo e etapas da gestão, também está verdadeiro, né? Terceiro, inclusive nós falamos isso agora há pouco na revisão, tá? No âmbito da responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos, é facultado o titular do Serviço Público de Limpeza Urbana e de Manejo de Resíduos Sólidos estabelecer sistema de coleta seletiva, sendo obrigatória, no entanto, a disposição final ambientalmente adequada dos resíduos e rejeitos oriundos do Serviço Público de Limpeza Urbana e de Manejo. Aí não é uma faculdade, não, tá? No plano ele tem que colocar isso como obrigatório, tá? Essa perspectiva, beleza? A disposição final, obviamente, é obrigatória, mas a estabelecimento do manejo aí seria também obrigatório, ele não é facultado, não, tá? Na responsabilidade compartilhada, claro. Quarto item. O poder público poderá instituir medidas indutoras e linhas de financiamento para atender prioritariamente as iniciativas de implantação da infraestrutura física e aquisição de equipamentos para cooperativas ou outras formas de associação de catadores e de materiais reutilizáveis, recicláveis, formadas por pessoas físicas de baixa renda, óbvio, né? Isso aí é óbvio, tá? O poder público teria que fazer esse incentivo aí, a lei faz essa previsão, tá? A lei faz essa previsão. No último item, os acordos setoriais, né? São atos, aí aquele conceito, lembra? De natureza contratual, firmados entre o poder público e os fabricantes, importadores, distribuidores ou comerciantes, visando a implementação ou implantação, melhor dizendo, da responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos, de determinados produtos, na verdade, podendo participar de sua elaboração, as cooperativas e outras formas de associações de catadores de materiais recicláveis, também verdadeiríssimo, né? Quem dera isso acontecesse de fato aí, né? Tudo bem? Questão número 9. A gestão de resíduos do país é objeto da lei 12.305, né? Correto afirmar, né? Na gestão e gerenciamento dos resíduos sólidos deve ser observada a seguinte ordem de prioridade: não geração, redução, tratamento de resíduos, reciclagem, reutilização e disposição final adequada dos rejeitos, tá? Isso já não é bem lá na gestão, é nos instrumentos, né? Lembra disso? Nós comentamos isso lá nos instrumentos, beleza? A existência do Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos
exime o município de licenciamento. Lógico que não, né? Tem que ter o licenciamento, tá? De ofício, compete aos municípios controlar e fiscalizar atividades geradoras sujeitas a licenciamento ambiental, né? Na verdade, não é o município que tem essa competência, né? É o Estado que vai fazer por meio, né, do seu órgão estadual, né, fazer o monitoramento disso, tá? E é o contrário, então, está invertido. É vedado ao poder público municipal instituir incentivos econômicos aos consumidores que participam do sistema de coleta. Não, não é vedado, lógico que não, né? Isso é absurdo, inclusive, né? Seria um incentivo, tá? Promover algum tipo de incentivo econômico, tá? Seria um incentivo para que nós tivéssemos uma educação ambiental aí nesse caso, tá? A implantação da coleta seletiva com participação de cooperativas ou outras formas de associação de catadores, de materiais reutilizáveis e recicláveis, né? Formados por pessoas físicas de baixa renda, pode auferir ao município que tiver elaborado plano municipal de gestão integrada de resíduos sólidos, prioridade na captação de incentivos ou financiamento. Seria uma forma de incentivar, né, verdadeiro, inclusive, essa alternativa aí, tá? Tudo bem? Então, questão seguinte, última. Quanto à ordem de prioridade a ser observada nas políticas de gestão e de gerenciamento dos resíduos, né? Tá claro, a ordem de prioridade se inicia com a tentativa de não geração, lembra? Né? E segue com redução, reutilização, reciclagem, tratamento de resíduos sólidos, disposição final ambientalmente adequada na letra C. Nós já falamos isso aqui 3 vezes hoje, tá? Então, tranquilos. E aí entra no assunto de hoje, aí vocês vão ter mais tempo também para poder, aqui é só um apanhado geral, né, sobre as questões, mas na lista você vai ter condição de exercitar você mesmo sozinho em casa, tá? Agora vamos falar um pouquinho aí da responsabilidade ambiental, né? Pelo dano ambiental, tá? Então seria a ideia do dano ambiental sob o enfoque jurídico. E a primeira coisa que eu devo lembrá-los, né? A primeira coisa é exatamente acerca do que vem disposto lá na Constituição Federal, né? Aproveito aqui para você refletir de novo sobre o artigo 225 em seu caput, tá? Então, nós temos aqui que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, né? Todos, o destinatário é todo e qualquer sujeito que esteja aqui dentro do Brasil, né? Bem de uso comum do povo. Ele é um bem de uso comum, quer dizer, tem natureza transindividual e essencial à sadia qualidade de vida, quer dizer, vamos refletir também sobre uma coisa importante, né? Nós estamos aí nesse enfrentamento do coronavírus. Há muito, por um lado, aí, algum ceticismo, tá? Algumas pessoas negando, mas particularmente o que a gente tem visto até nós estamos atingindo aí o topo, né, do número de mortos do planeta, o Brasil, e ainda assim com números que foram subestimados, tá? Quer dizer, os valores são maiores do que estão aparecendo aí na mídia, tá certo? E óbvio, né? Isso tem a ver com a questão ambiental, sim, sem dúvida alguma, né? Então, há um desequilíbrio ambiental e uma das respostas da natureza são também, né, micro-organismos, tá? Então, assim, muita gente falando de a China criou o vírus, não sei o quê, né? O cara comeu o morcego e acabou ficando, né, contaminado. Bom, não é bem assim a história. Então, nessas condições, é importante que o meio ambiente esteja ecologicamente equilibrado, né? Para que nós tenhamos efetivamente uma garantia de qualidade de vida, tá? E assim, nesse sentido, eu fico muito preocupado, né, quando o nosso ministro do Meio Ambiente, né, quando da publicação do vídeo sobre a reunião ministerial, e a publicação foi na semana passada, exatamente na sexta-feira, não foi isso? E aí nós não tivemos tempo de conversar sobre isso aqui no direito ambiental, né? Mas é lamentável que o ministro do Meio Ambiente diga que o governo deve aproveitar o momento da mídia estar focada exclusivamente no Covid, na quarentena, nos isolamentos, na pandemia, e liberar a boiada. O que significa isso?
flexibilizar as leis ambientais para a Amazônia, né? Que elas são mais duras, são rigorosas, para manter aquela floresta de pé. Uma vez avançando com o desmatamento, como vocês estão vendo, ontem, inclusive, à noite, vários artistas fizeram, né, uma live com shows e tudo mais, falando sobre a questão ambiental, né? Eu acho que ela ficou gravada. Se ela ficou, eu vou mandar para vocês. Vou verificar se está gravada, eu vou mandar para vocês para assistirem, tá? Estão vários shows tem cantores, inclusive brasileiros, interessantes, né? Ivan Lins, por exemplo, participou. Então, assim, podemos esperar mais problemas, então, tá? Porque se nós realmente abrimos a porteira para a boiada passar, flexibilizando a legislação ambiental, permitindo uma degradação maior do que já está, aí essa qualidade de vida aqui, ó, sadia qualidade de vida, ela vai para o buraco aí, mais ainda, tá? E aí mais doenças podem surgir, beleza? Impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservar. Então o poder público ele tem, na verdade, o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e, né, futuras gerações. Lamentavelmente, né, isso não tem sido feito, né, desde que nasceu o Brasil, talvez, né, mas pode ser melhor. Lá no parágrafo 3º desse artigo 225, ele traz a questão da responsabilidade, né, ambiental quando gerado dano. Então ele fala assim no parágrafo 3º do artigo 225, ó, as condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar o dano causado, tá? Bom, isso significa o quê? Que nós temos a famosa tripla imputação com responsabilidade na esfera civil, na esfera administrativa e na esfera penal, criminal, tá certo? E eu vou te falar mais. Eu defendo que alguns crimes cometidos contra bens jurídicos que sejam transindividuais, eu vou repetir, eu defendo que alguns crimes cometidos, né, portanto, contra alguns bens que são transindividuais e o meio ambiente é transindividual, né, pertence a todos, seja de competência do tribunal do júri. Entendeu? Porque hoje o tribunal do júri, se você analisar, né, a partir do artigo 406 do Código de Processo Penal, a competência dele é para julgar, né, inclusive na Constituição, no inciso, acho que 38 do artigo 5º, né, fala, a gente pode até olhar isso aqui agora, ó, né, do artigo 5º da Constituição, né, no inciso, deixa eu ver se é o 38, né, nós temos aqui, ó, isso, no 38, tá? Fala que o 38 fala assim, ó, é reconhecida a instituição do júri com a organização que lidera a lei, assegurados a plenitude de defesa, o sigilo de votações, a soberania dos vereditos e a competência para o julgamento de crimes dolosos contra a vida. Competência para o julgamento de crimes dolosos contra a vida, tá? E aí, isso aí é competência mínima. Ele poderia julgar ou poderia ter competência para outros tipos de crimes. Então, aqueles crimes cometidos contra a nossa qualidade de vida, que seriam crimes contra o meio ambiente, alguns deles, não todos, óbvio, né? Deveriam ser efetivamente ser de competência do tribunal do júri, onde um tribunal leigo, né, os jurados, poderiam avaliar, né, esses, né, acusados de cometer crime ambiental, tá? Então isso seria uma posição importante aí, não é a posição minha, é uma posição inclusive doutrinária, tá? Você vai encontrar alguns doutrinadores que defendem isso, né? Eu só estou reproduzindo aquilo que inclusive concordo, tá? Bom, então com relação a dano ambiental, grave lesão, que não seja insignificante, né? Ao direito de todos ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, tá vendo? Então é um dano a todos nós, né? Quando eu desmato a Amazônia, né? Não sei se você percebeu, né? Nós estamos aqui defendendo também. Defender a Amazônia não é defender a Amazônia, é defender a vida, inclusive a nossa aqui, tá? Dano ambientalmente
coletivo. Dano ambiental coletivo é aquele causado ao meio ambiente, globalmente considerado, em sua concepção difusa, porque é bem coletivo, tendo em vista que lesa uma coletividade indeterminada, e eu não posso, né, ficar de braços cruzados vendo, né, o planeta ser destruído, né, e aí a nossa vida sendo ameaçada, tá? Então não está precisando de guerra mais, né, para matar pessoas, tá? Percebendo? Dano ambiental individual é o que atinge pessoas certas, específicas, através de sua integridade moral e ou de seu patrimônio, né, material particular. Tá? Então, o conceito aí do Edis Milaré. Edis Milaré é um autor de livro, né, que é aqui, ó, tem até o livro dele aqui, ó. Tá? Então, quem quiser depois, uma recomendação, né, o livro do Edis Milaré, né, Direito do Ambiente, a Gestão Ambiental em Foco. Então, não só para profissionais da área jurídica, viu? Então, os gestores também devem usar essa referência aí, tá? Quanto à indenização no dano ambiental coletivo, o montante cobrado é destinado a um fundo. Lembra que eu falei da criação do fundo, né, lá na Política Nacional de Resíduos Sólidos? Nós temos ele para o meio ambiente, né, cujos recursos serão utilizados para a recuperação dos bens lesados, tá? Então não é igual ao fundo penitenciário, não, né? É um fundo que vai ser destinado à recuperação dos bens que foram lesados. No dano ambiental individual, a indenização é cobrada para a reparação individual dos prejuízos das vítimas, tá? Existe ainda o dano ambiental patrimonial, que é a lesão a bens que importam em reparação, tá? Que eu vou poder promover aí reparação. O dano ambiental extra patrimonial ou moral é a lesão se dá a bens que não ensejam quantificação econômica, não tem como avaliar, e se evidenciam pelo sentimento de frustração e dor coletivos diante da lesão ambiental patrimonial. Imagina uma beleza cênica toda que as pessoas veneram, que gostam, que querem visitar, e de repente ela é degradada, não tem valor, né, quantificado para isso, tá? A intervenção em um espaço territorial especialmente protegido, aí você lembra do SNUC, né? Lembra do SNUC, a Lei 9985, né? Gerando seu comprometimento do ponto de vista ambiental, constitui uma lesão do patrimônio ambiental e é um exemplo de dano ambiental patrimonial, tá? Então aí tem que fazer reparação. Dano moral, né, em matéria ambiental, pode se caracterizar por dano moral individual ou dano moral coletivo, extra patrimonial, né? Então ainda tem aqui, ó, o dano moral individual verifica-se quando a ofensa ao meio ambiente atinge portador de individualidade própria, tá? No dano extra patrimonial coletivo, quando o dano ambiental reflete prejuízos à coletividade diante de seu caráter difuso, como eu já falei, né, um caráter difuso. No exemplo, né, caracteriza dano ambiental moral individual, a frustração ou sofrimento gerada a pescador durante a impossibilidade de exercer seu trabalho na ocorrência de contaminação do recurso hídrico causado por terceiro na área de realização da pesca. E eu vou lembrá-los dos pescadores lá no estado do Espírito Santo, por ocasião da lama de rejeitos, né, de mineração, que era de responsabilidade da Vale, da Samarco, né, que é Vale, e que tirou o sustento da população de toda essa região por onde essa lama foi passando. Todos aqueles pescadores tradicionais tiveram aí esse dano, né, à sua, né, a sua atividade de subsistência, tá certo? Tá? Então, nesse sentido, gente, que eu falei para você lá na Constituição, que as condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, sejam elas pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados, ou seja, né, na esfera civil. Isso traz para nós uma tripla imputação ou ainda a tríplice responsabilização em matéria ambiental, tá? A danosidade ambiental tem repercussão jurídica tripla. Aí de novo eu coloco para você aí, né, o parágrafo 3º do artigo 225, né? Para a gente lembrar bem onde está. Beleza? Ó,
As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, que são pessoas físicas ou jurídicas, tanto faz, as sanções penais e administrativas. Tá? Lembrando que a responsabilidade ela pode ser objetiva do ponto de vista administrativo e civil e é subjetiva do ponto de vista, né, penal, tá? Que não há uma responsabilidade objetiva em matéria penal, tá? Bom, responsabilidade administrativa, vamos lá, ó. Responsabilidade administrativa decorre do exercício do poder de polícia, sendo, pois, a apuração de infrações administrativas atividade estatal, não é particular, é estatal, exercida pela União, pelas unidades federativas, que são os estados, pelo DF e pelos municípios. Haja vista ser matéria de competência comum, lembra do artigo 23 lá da Constituição, que trata, né, até falei que essa lei que eu coloquei embaixo, a lei número 140, complementar, ela veio resolver parte desse problema aí da competência comum, né, que acaba sendo competência de ninguém, tá? Bom, do ponto de vista do poder de polícia ambiental, o que nós entendemos por isso, né? Ó, a atividade da administração pública que limita ou disciplina direito, interesse ou liberdade, regula a prática de ato ou de abstenção de fato em razão de interesse público concernente a quê? A saúde da população, a conservação dos ecossistemas, a disciplina da produção e do mercado, ao exercício de atividades econômicas. Então, vou regulamentar tudo isso aí, né? Obviamente, fiscalizar, né? Limitar e disciplinar atividades econômicas ou de outras atividades dependentes de concessão de autorização, né? Permissão, concessão ou licença do poder público, né? De cujas atividades possam decorrer, por exemplo, poluição ou qualquer tipo de degradação ambiental. Isso é o conceito trazido pelo Machado, Paulo de Bessa Machado, né? Eu não estou com o livro dele aqui, aquele Paulo ali é o outro, tá? Mas eu tenho até a obra dele também, tá? O Paulo de Leme Machado, de Machado Leme, uma coisa assim, tá? Tudo bem? Bom, nós temos uma lei, que é a Lei 9.605, né, que ela traz para nós, né, a disciplina com relação às questões ligadas aos crimes ambientais e fala também das sanções penais e administrativas, tá? Então tá lá, ó, Lei 9.605 é a lei de crimes ambientais, dispõe sobre sanções penais e também administrativas derivadas de condutas, tá, lesivas ao meio ambiente. Estabelece também os funcionários de órgãos ambientais integrantes, né, do CISNAMA, o que abrange todas as esferas da federação, como as autoridades competentes para lavar o auto de infração ambiental e instaurar processo administrativo. Tá? Então aí você tem a competência dessa lei, né? Exercício de poder de polícia ambiental, dever do Estado, como nós já sabemos, já falamos, e a omissão em seu cumprimento pode gerar responsabilização do agente que, possuindo dever legal, deixou de agir conforme disposto no artigo 70 do mesmo diploma. Tá aí, eu coloquei embaixo para você, né? Artigo 70 da Lei 9.605. Considera-se infração administrativa ambiental toda ação ou omissão que viole as regras jurídicas de uso, gozo, promoção, proteção e recuperação do meio ambiente, tá? Então, nesse caso aí, é dever do Estado, o poder de polícia, né? E a omissão em seu cumprimento pode gerar a responsabilização do agente, tá? Que possui o dever legal de agir, tá bom? Então, esse quadro é muito importante. Vamos lembrar de várias situações, né? A própria questão que eu citei agora do rompimento da barragem lá de Fundão, lá em Mariana e também lá em Brumadinho, né? Que muitas vezes um dos problemas pode ter sido aí a fiscalização, tá? Lá em Mariana existe laudo técnico comprovando que a perícia que a fiscalização, melhor dizendo, né, tinha feito vistas grossas aí, né? Bom, mas continuando aí, ó. O infrator será responsabilizado administrativamente quando sua conduta configurar uma infração administrativa ambiental, é lógico, né? Toda ação ou omissão que viole as regras jurídicas de uso, gozo, promoção, proteção e recuperação do meio ambiente, como está disposto lá no artigo 70 da Lei 9.605. A conduta deve estar tipificada em rol normativo,
que é um princípio básico do direito penal, inclusive, né? Aliás, do direito de modo geral, que é a legalidade, né? De tutela do meio ambiente em respeito ao princípio da legalidade, tá? Se não há comportamento contrário às normas ambientais, não se pode falar em infração administrativa. Lógico, para você que é da área jurídica, você já sabe, né? A Constituição, dos artigos 24A e 30, conferiu aos estados, com extensão aos municípios, competência concorrente com a União para legislar sobre o meio ambiente, tá? O que é uma garantia importante para nós. E o decreto 6.514 regulamenta aí as condutas consideradas infrações ambientais, né? Isso é importante para nós, tá certo? E olha só, o IBAMA é o órgão executor do SISDAMA, né? O Sistema Nacional do Meio Ambiente, e deverá exercer seu poder de polícia e lavrar os autos de infração em desfavor daquele cuja conduta abarque alguma hipótese definida na Lei de Crimes Ambientais como infração administrativa, né? Então, cabe, portanto, ao infrator, né, quando da elaboração da defesa e dos recursos administrativos, a observância do decreto, né, 6.514, tá? E também da instrução normativa do IBAMA, número 10, lá de 7 de dezembro de 2012, que regulam ou regulamentam, né, mas regulam os procedimentos de apuração de infrações administrativas por condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, né, a imposição de sanções, a defesa, o sistema recursal e, inclusive, a cobrança de multas no âmbito do IBAMA, tá? Tem mais, ó, tem mais. Na aplicação das sanções administrativas ambientais, independe de manifestação judicial, diferentemente das sanções cíveis e penais, né? Ela corre toda no âmbito administrativo, ó, podendo ser efetivada pela própria administração pública por processo administrativo que deve observar tanto a ampla defesa quanto o contraditório, né? Lógico, tá? E na esfera federal, as regras para a apuração das infrações estão estabelecidas na Lei 9.605 e no decreto que eu já citei aqui hoje, 6514 de 2008, tá? Apuração das infrações, o IBAMA e o ICMBio, né, editaram regulamento próprio por meio da Instrução Normativa 10 de 2012 e da Instrução Normativa 6, né, de 2009, respectivamente. Aqui a número 10 é lá do IBAMA e essa número 6 é do ICMBio, né? E após a realização do auto de infração lavrado por agente competente, tem início, então, a apuração da infração administrativa, tá? No âmbito federal, gente, ó, o decreto 6514, a partir do artigo 96, elenca a forma em que deve ser constituído o auto de infração, tá? Então tá lá, da autuação. Constatada a ocorrência de infração administrativa ambiental, será lavrado o auto de infração, do qual deverá ser dado ciência ao autuado, assegurando-se o contraditório e a ampla defesa. No parágrafo 1º, o autuado será intimado da lavratura do auto de infração pelas seguintes formas: pessoalmente, né, por mandado, por seu representante legal, por carta registrada com aviso de recebimento, por edital se estiver infrator autuado em lugar incerto, não sabido, ou se não for localizado no seu endereço, né? Então é importante pensar nessa lógica. Parágrafo 2º, caso o autuado se recuse a dar ciência do auto de infração, o agente autuante certificará o ocorrido na presença de 2 testemunhas e entregará ao autuado, né? No parágrafo 3º, nos casos de evasão ou ausência do responsável pela infração administrativa e inexistindo preposto identificado, o agente autuante aplicará o disposto do parágrafo 1º que está lá, né? Que seriam as formas de citação, tá? De intimação, na verdade, tá? Pessoalmente, representante legal, carta registrada ou edital, tá? O auto de infração por via postal com aviso de recebimento ou outro meio válido, né, que assegure a sua ciência. E no parágrafo 4º, a intimação pessoal ou por via postal com aviso de recebimento deverá ser submetido por intimação eletrônica quando houver concordância expressa do autuado e tecnologia, obviamente, disponível para que confirme o seu recebimento, tá? Agora, olha só um detalhe: havendo resistência do autuado, este poderá apresentar defesa em até 20 dias contados da ciência da autuação, nos termos do diploma legal citado aí, né, com observância dos requisitos e documentos necessários para a interposição. Após a instrução,
a administração pública deve julgar o auto de infração, sendo que essa decisão não se vincula a sanções ou valor de multa aplicadas pelo agente autuante, tá? Podendo ambas serem alteradas com observância dos limites legais. A natureza jurídica da responsabilidade administrativa, né? Prevalece o entendimento, nesse caso aí, do STJ, sendo essa regida pela sistemática da teoria da culpabilidade. A conduta deve ser cometida pelo transgressor com a demonstração do elemento subjetivo, tá? Então, vamos lembrar da teoria do crime aí para esse assunto, tá? É importante observar esse detalhe. Para que haja responsabilidade administrativa, são necessários os seguintes elementos: a conduta, que é a ação culposa pelo menos, e a ilicitude, comportamento contrário à norma jurídica, né? Obviamente. Lá no artigo 72 da Lei 9.605, as infrações administrativas são punidas com as seguintes sanções, observado o disposto no artigo 6º, né? Então, advertência, multa simples, multa diária, apreensão dos animais, produtos, subprodutos da fauna, flora, instrumentos, petrechos, equipamentos ou veículos de qualquer natureza da infração, destruição ou inutilização do produto. Vocês viram isso aí na televisão, né? Suspensão de venda e fabricação do produto, embargo da obra ou atividade, demolição da obra, suspensão parcial total de atividades e restritiva de direitos. As sanções restritivas de direitos são, né, lá no parágrafo 8º, suspensão do registro, licença, autorização, cancelamento do registro, licença, autorização, perda ou restrição de incentivos e benefícios fiscais, perda ou suspensão da participação em linhas de financiamento em estabelecimentos oficiais de crédito, proibição de contratar com a administração pública pelo período de 3 anos, tá? E aí vem, né, detalhe importante: excludentes da responsabilidade administrativa, a ocorrência de força maior, caso fortuito ou fato gerado por terceiro, né? Lá no artigo 17 da Lei Complementar número 140, né, que o artigo não está revogado, mas tacitamente sim, né? O artigo 76 da Lei 9.605, a Lei Complementar no 140 estabelece que será competente para aplicar sanções aquele que tiver competência para o licenciamento ambiental, sem, no entanto, excluir o exercício da fiscalização aos demais órgãos, mas fazendo prevalecer o auto de infração lavrado por aquele que detém a competência para o licenciamento, tá? Então, olha só, tem até uma questão só resolvida também, né? Na verdade, vai dar 11 aí. Vitor, empreiteiro autônomo, ao realizar a reforma de um galpão, causa lesão ao meio ambiente. Diante dessa lesão, de acordo com a Constituição brasileira, Vitor estará sujeito a sanções penais administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos. Então, tá lá na letra A, tá certo? Então, tá aí, gente, a aula de hoje, tá? Não saia ainda, porque eu preciso fazer a chamada, beleza? Tá? Preciso fazer a chamadinha aqui, né? E vou agora, assim que terminar a aula, eu já vou preparar a lista de vocês, tá? Já mando hoje ainda, até a tarde está na sua mão, né? Demora um pouquinho para fazer, por isso que às vezes eu enrolo um pouco, porque é muito trabalhoso, né? Mas aí eu vou mandar para você resolver, e vai ter algumas questões dessas aí, talvez até repetida, tá? Eu não vou ficar olhando, né? Aline Martins, tá aí. Ana Júlia, tá aí. Felipe Miranda, tá aí. Israel, Júlia Maia. Júlia Maia. Júlia Maia. Maria Eduarda aqui, e Tiffany. Beleza. Gente, alguma pergunta, alguma dúvida? Questões de prova, calendário, não é? Pode falar, Júlia. Pode falar. Na chamada aí tá o nome de Júmia, tá? Ah, tá. Então, por isso que eu até escrevi aqui o nome. Não, mas Júmia, né? Isso, na chamada é Júmia. Ah, tá. É uma confusão aí meio com o nome, mas... Pois é, mas você estava entrando com o nome de Júmia, não, ou não? Tava entrando com o nome Júmia, porque hoje acredito que eu coloquei Júlia, porque já é automático, então... Ah, tá. Não, tudo bem. Ih, tá aparecendo aqui Júlia mesmo.
Tá? Tá Então tá certo. ok. Mas como o Certinho. senhor pronunciou Júlia, aí eu Isso. pensei que o senhor não pudesse achar na lista. Não, Mas na verdade eu escrevi aqui com o meu nome, agora que você esclareceu, tá ótimo, deu certinho. então, Tá? obrigada. Certíssimo. Obrigado você. Alguém que vai precisar fazer substitutiva lá depois da prova oficial? Ou nós estamos bem? Estamos todos tranquilos aí, todo mundo em dia, né? Esse pessoal que está frequente aqui, eu acho que não tem grandes pendências, né? Vocês que estão frequentes, eu acho que não tem grandes pendências. Então, acho que tá tranquilo.